Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula remota e hoje nós vamos falar sobre equiparação salarial. Bom, segundo o princípio da igualdade salarial, da igualdade do salário, todo empregado deverá receber salário igual, desde que preste serviço de igual valor. O artigo 7º, o inciso 30 da Constituição Federal, ele fala exatamente a respeito disso. Ele fala que são direitos dos trabalhadores, sejam eles urbanos ou rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a proibição da diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Bom, quando se trata de equiparação salarial, a gente pode falar numa palavra chamada paradigma. E o que é o paradigma? O paradigma ele é essencial para um pedido de equiparação salarial. Porque é aquele que vai ser usado como ponto de partida. O paradigma, ele é um espelho, é aquilo que se deseja igualar. No caso do ponto de vista salarial. Quando eu falo em paradigma, eu posso dizer que é aquela outra pessoa que exerce a mesma função que eu e ela ganha um salário diferente do meu, então eu quero a equiparação ao salário dela. Então, isso é o paradigma. O paradigma é aquela outra pessoa em que eu quero me igualar. Bom, dessa forma, o intuito disso é garantir os direitos iguais para todos, conforme determina o artigo 461 da CLT, que ele fala sobre a equiparação salarial. E para que isso aconteça, existem alguns requisitos entre a pessoa que está requerendo a equiparação salarial e esse paradigma, tá? Bom, vou ler para vocês o artigo 461 da CLT. Sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Parágrafo 1º. Trabalho de igual valor para fins deste capítulo será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, planos de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. No caso do parágrafo 2º deste artigo, as promoções deverão ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um destes critérios dentro de cada categoria profissional. Parágrafo 4º. O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental, atestada pelo órgão competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. Parágrafo 5º. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido vantagem em ação judicial própria. Parágrafo 6º.
No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Muito bom. Vamos falar um pouquinho dos requisitos que são exigidos para a equiparação salarial. A primeira coisa que fala o artigo é sobre a função ser idêntica. Bom, pouco importa o posto em que se encontra o empregado, devendo levar em conta as tarefas que são efetuadas por ele. Mesmo havendo cargos diversos, como, por exemplo, auxiliar de mecânico e mecânico, desde que o empregado exerça exatamente as mesmas funções, temos esse requisito preenchido, que é da função idêntica, cabendo, em princípio, a equiparação salarial. Então, não importa o cargo, o que importa é a função que ele estabelece, que ele exerce, tá? Então, assim, muitas vezes eu tenho um cargo, a nomenclatura do cargo de um auxiliar de escritório e eu exerço a função de um coordenador, né? Ou de um gestor, de um diretor, de uma secretária. Então, assim, eu exerço outra função. Então, não estou falando de acúmulo de funções, tá, gente? Eu estou falando de exercer uma função que não é a minha. E aí eu tenho, não um cargo, eu tenho a função, eu exerço aquela função, eu posso requerer a equiparação salarial com a outra pessoa, tá? Outro requisito que é estabelecido pelo artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, que acabamos de ler, né, é o trabalho de igual função, né? Então, quando eu falo em trabalho de igual função, eu estou falando de trabalho de igual valor, que, como menciona o artigo 461. Ele estabelece que aquele que é efetuado com igual produtividade e a mesma perfeição técnica, que é um trabalho de igual valor. Então, deve-se entender, nesse caso, que a produtividade é semelhante à quantidade, enquanto que a perfeição técnica diz respeito à qualidade do serviço. Tá? Muito bem, continuando. Bom, outro requisito que é exigido pela Consolidação das Leis do Trabalho é a diferença de tempo. No próprio parágrafo 1º do artigo 461, ele fala que entre o paradigma, no caso a pessoa que está sendo comparada, que recebe a mais, e a pessoa que está solicitando a equiparação salarial, não pode haver diferença de tempo na função. Não pode ser superior a 2 anos e a diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não pode ser superior a 4 anos. Então, a diferença da função que eu exerço, naquela função, ela não pode ser superior a 2 anos. E o tempo de serviço para o mesmo empregador não pode ser superior a 4 anos. Essa diferença de 2 anos, para ela ser considerada, ela deve ser contada como tempo de função e não de serviço. Tá? Quando a gente fala em tempo de serviço, a gente tem que levar em consideração 4 anos. Tá? Bom, outro requisito é que o trabalho ele deve ser exercido tanto do paradigma quanto da pessoa que está requerendo a equiparação salarial. Eles ambos devem trabalhar para o mesmo empregador. Tá? Outro requisito que é exigido pelo artigo 461 da CLT é que tanto o paradigma quanto o requerente da equiparação salarial, ambos eles precisam trabalhar no mesmo estabelecimento empresarial. Bom, é preciso
ressaltar que esses requisitos, eles são cumulativos, ou seja, não pode faltar nenhum deles. Eles precisam estar presentes para que seja determinada a equiparação salarial. Então, tendo todos os requisitos para o cabimento da igualdade salarial, eu tenho duas causas que podem vir a excluir a equiparação salarial, né, que fala o artigo 461. O primeiro deles é o quadro de carreira. Nesse caso, as empresas que utilizarem esse procedimento, elas devem cuidar para que as promoções de seus empregados observem os critérios de merecimento ou antiguidade. Não basta a empresa instituir um quadro de carreira interno, pois ele deve ser homologado periodicamente e vistoriado pelo Ministério do Trabalho. A outra situação é a readaptação em nova função por motivo de doença física ou mental. O objetivo desse requisito foi para manter o vínculo empregatício sem o prejuízo excessivo a qualquer das partes. O empregado que tiver alguma doença física ou mental, ele pode ser readaptado em uma nova função, sem poder ser admitido como paradigma para fins de equiparação salarial. Assim, se um empregado desempenha funções de contínuo e sofre uma fratura na perna, ele vai ficar afastado e pode até mesmo ingressar no INSS, para o auxílio previdenciário. Então, quando ele obter a alta médica, com a ressalta de que não vai poder retornar às funções que ele exercia anteriormente, esse empregado, para ele não ser dispensado, ele pode ser readaptado a uma nova função, sem precisar equiparar os salários dos outros empregados que já trabalhavam naquela mesma função daquele funcionário que se acidentou. Ele não pode servir de paradigma para outros empregados. Tá? Digamos que ele exercia um salário maior, né? Então, ele não vai poder servir de paradigma porque ele exerce aquela nova função. Ele exerce aquela nova função porque ele foi readaptado. Tá? Ou se ele passou a exercer aquela função e ganhava um salário menor, mas passou a exercer aquela função porque ele foi readaptado. Então, ele também não pode pedir equiparação salarial aos demais funcionários que já exerciam aquela função. Tá? Muito bem. Vamos falar agora sobre equivalência salarial. Equiparação salarial foi o que acabamos de falar. Agora vamos falar sobre equivalência salarial. O nome está falando, é equivalente. Tá? E a equivalência salarial a gente encontra lá no artigo 460 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Vamos ler. Na falta de estipulação do salário, ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquela que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente ou do que for habitualmente pago por serviço semelhante. O empregado contratado sem salário fixado, ele pode ingressar em juízo pleiteando o salário igual ao de outro que exerce a mesma função que ele naquela mesma empresa, ou que faz um serviço equivalente a ele. Muitas vezes, o acordo que é feito entre empregado e empregador referente ao salário é verbal. Eu não tenho nenhum documento por escrito que comprove que o meu empregador ficou de me pagar aquele determinado valor. E a prova desse acordo em juízo, ela não tem confirmação nenhuma, ela é muito precária, ela não tem força nenhuma. Então, quando o empregado pode se fazer valer da equivalência salarial, esse caso em que o juiz ele vai verificar se outro empregado dentro da empresa
ele desempenha a mesma função, ou até mesmo no mercado de trabalho, ele vai fixar o salário deste empregado que não tem nada documentado de quanto seria o salário dele, tá? Então, a equivalência salarial, quem vai determinar o valor do salário é o juiz, porque eu vou até o judiciário e vou requerer que ele determine um valor equivalente àquela pessoa que já presta aquele serviço semelhante ao meu. Bom, vamos falar rapidamente sobre participação nos lucros e resultados, a famosa PLR, que todo mundo gosta de receber, né? É muito bom receber PLR, mas olha o nome, participação nos lucros e resultados. A participação nos lucros e resultados, ela é regulamentada pela Lei 10.101 de 2000. A PLR, ela deve ser negociada entre empregado e empregador. Ela não substitui e nem completa a remuneração do empregado. E existe uma proibição de antecipação do pagamento da PLR. Gente, o nome está falando, participação nos lucros e resultados. Se a empresa não teve lucro, eu não tenho nada para receber, tá? Então, eu vou ter uma participação dos lucros da empresa. Existem muitas situações no mercado de trabalho em que o funcionário pede para o empregador que ele antecipe a PLR. Eu não posso antecipar a PLR porque eu não sei quanto vai ser essa participação nos lucros. E essa participação nos lucros, ela deve ser negociada entre empregado e empregador. E essa negociação, ela é feita entre sindicatos. O sindicato patronal, juntamente com o sindicato dos empregados, eles fazem essa negociação e chegam a um valor dependendo do lucro que foi obtido no ano anterior àquela empresa. Digamos que você foi mandado embora da empresa em julho, tá? Em julho de 2019, foi mandado embora da empresa. E a empresa, no ano de 2019, ela teve lucros. Então, por conta disso, eu também tenho o direito de receber proporcionalmente referente aos lucros da empresa. Então, se a empresa teve lucro, durante 6 meses que eu trabalhei lá na empresa, durante os 7 meses que eu trabalhei na empresa, eu vou receber a PLR proporcional ao tempo que eu trabalhei, porque eu ajudei com que a empresa tivesse lucros, né? Eu ajudei nos resultados da empresa, então eu tenho direito. Ah, professora, mas tem muita empresa que nem sequer paga isso para a gente. Eles pagam anualmente a rescisão do contrato de trabalho e nem falam nada sobre a PLR. Gente, isso acontece, a gente sabe. Você que tem que... seria muito bom que a empresa fosse atrás do ex-funcionário para pagar a PLR, mas a gente sabe, no mundo que a gente vive, que isso não acontece, tá? Então, o ideal é que você vá atrás da PLR que está sendo paga pela empresa aos funcionários, tá? Bom, vamos falar agora sobre 13º salário. 13º salário é tão bom, né? Todo mundo gosta. O 13º salário, ele tem previsão no artigo 7º da Constituição Federal, que fala também que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social, o 13º salário com base na remuneração integral ou no valor de sua aposentadoria. Bom, como é que surgiu, né, esse 13º? As empresas, antigamente, elas tinham o hábito de dar uma gratificação aos empregados nos finais do ano espontaneamente, por causa dos maiores gastos que eram evidenciados nessa época do ano, com a questão do Natal, Ano Novo.
Então, por conta disso, o legislador ele acabou determinando que o 13º fosse uma obrigação do empregador, né? Então, foi ratificado esse costume das empresas na Constituição Federal de 1988. A Lei 4.090 de 1962, ela estabelece que o 13º é devido, né, a qualquer tipo de empregado, ou seja, o temporário, doméstico, rural, também tem direito a ele, tá? Então, todos os tipos de empregado têm direito ao 13º salário. O pagamento do 13º salário, ele deve ser pago com base no salário de dezembro, salvo aqueles funcionários, aqueles empregados que recebem salários variáveis, né? Aqueles que recebem através de comissão ou percentuais, né? Que aí, nesses casos, o 13º, ele deve ser feito a média anual dos salários. Bom, outra determinação é que o 13º, ele pode ser dividido em duas parcelas, né? Sendo a primeira deve ser paga entre os meses de fevereiro até novembro, e a segunda deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Tá? Então, eu posso dividir o 13º em duas parcelas. Uma eu pago entre fevereiro a novembro. Quando eu falo fevereiro a novembro, eu estou falando até o último dia de novembro. E a segunda é até o dia 20 de dezembro. Tá? Quando na rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, por exemplo, o 13º salário ele deve ser pago de forma proporcional, né? Proporcional aos meses que eu trabalhei. Tá? Eu não vou receber um 13º integral se eu não trabalhei o ano todo. Então, a base de cálculo é 1 por 12, né? Por mês, na verdade. Né? Se eu tenho 12 meses, eu vou considerar os meses que foram trabalhados, né? Então, considerando como mês integral aquele que ultrapassar 15 dias. Digamos que eu trabalhei até o dia 13 de abril, né? Trabalhei até o dia 13 de abril. Então, esse mês de abril, eu não ultrapassei 15 dias, então eu não vou ter direito a esse mês na integralidade dele. Tá? Se por acaso eu tivesse trabalhado até o dia 15 de abril ou 16, aí sim eu receberia o 13º na sua integralidade neste mês, tá? Agora, se a demissão ela ocorrer por justa causa, aí a gente não tem o que falar, não tem o que falar a respeito de 13º, seja ele integral, proporcional nesse caso, né? Dos meses que eu trabalhei. Eu não tenho o que falar porque eu não tenho direito ao 13º proporcional quando a dispensa é por justa causa. Então, pessoal, hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Estarei online para eventuais dúvidas, tá? E aguardo vocês e até a próxima aula. Tchau!